Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Semana passada eu trouxe uma mensagem de Lucas 15 falando sobre... Eu comecei falando sobre os 3 tipos de perdidos. E eu especifiquei melhor sobre o filho pródigo, alguns passos, algumas questões mais aprofundadas. Eu quero falar para você hoje de um tribunal interno. Eu quero falar para você hoje do primeiro pródigo, que é Judá. É uma mensagem que todos nós temos que escutar, assim como a mensagem do filho pródigo. Porque aquele que saiu de algum lugar, saiu porque estava dentro de algum lugar. E esse é um alerta para todos nós. Não é verdade? Todos acharam? Capítulo 38, versículo 1 e 2, diz assim a minha tradução. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Se apartou de quem? E se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e a possuiu. Versículo 7. E, filho de Judá, porém primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Assente-se, por favor. Antes de mais nada, eu quero que você não humanize uma mensagem que é espiritual. Deus está falando com você e exclusivamente com você. Pessoa do lado, quem está em casa, quem ficou, quem não veio, Deus cuida. Presta muita atenção, isso é muito importante. Capítulo 37, do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, Moisés ele fala quase que exclusivamente sobre José e sobre Jacó na Bíblia. O capítulo 38, ele abre um parênteses ali, para destacar algo sobre a vida de Judá. Judá, aqui no capítulo 29, ele tem o destaque do seu nascimento como o 4º filho de Jacó. Filho de Jacó e Lia, a primeira esposa de Jacó. Quando ele nasceu, a sua mãe colocou um nome nele que significa, dessa vez, louvarei ao Senhor. Não se vê falar muito de Judá, mas no capítulo 34, Simeão e Levi, eles tramam vingança contra Amor e Siquém. Judá aparece se contrapondo a essa vingança. No capítulo 37, Judá, ele evita a morte de José. Quando os seus irmãos se juntam e planejam a morte do filho mais novo, de ciúme, de inveja. Mas Judá, ele intercede para que José não seja morto, seja vendido, por exemplo. E no capítulo 38, nós vemos o possível sentimento de culpa de Judá. A possível vergonha do ocorrido, da mentira. Eles pegam o filho mais novo, o irmão mais novo dele, no caso, eles inventam algo, mas nem chegar para o pai, é um filho querido. Chega para o pai e fala, nós encontramos as vestes do teu filho toda ensanguentada. Possivelmente uma fera o devorou, estava estraçalhado. Veja aqui o sangue dele, era o sangue de um outro animal. Imagine como que Jacó não ficou, com a notícia de que o filho querido dele, o filho especial, o filho mais novo, havia sido morto e dessa forma. Imagine o coração de um pai. Judá, com um comportamento intercessor desse, ele não conseguiu ficar presente. Visivelmente, um tribunal interno fez ele dar passos que só o fez sofrer. O capítulo 38 é um parêntese no meio de promessas de situações dramáticas. Um paralelo com José é perceptível aqui. Porque eles venderam José como escravo. Primeiro ponto que me faz destacar aqui, entre 8 pontos que eu quero passar para você rapidamente, que eu destaquei. Enquanto José ele é levado para o Egito, à força, Judá desce para a capital de Canaã voluntariamente. Enquanto José é levado para um lugar que ele não gostaria de ir, mas porque é envolvido por um plano divino, esse é o seu caminho. Judá sai de onde ele deveria estar
para caminhar destino ao seu próprio plano, fugindo de um plano divino. No meio de um atrapalho todo na sua comunhão, no meio de um atrapalho todo com relação ao seu pai, buscando a sua vontade, tentando amenizar a sua vontade. O fato é que ele se afastou do seu pai. O fato é que ele se afastou dos seus irmãos para seguir o próprio plano. Há pessoas aqui sendo levadas, mas há pessoas aqui descendo porque querem. Tem gente sendo provado, porque não tem outro jeito. Mas tem gente que decide sair de perto dos seus irmãos, de seu pai, de sua mãe, de sua família, e se hospedar na casa de um adulamita. Esse seu irmão, essa pessoa que está ao seu redor, essa comunhão que nós temos como igreja, é uma comunhão protetora. O versículo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Quem é a igreja? Isso, a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. É o muro protetor. As portas do inferno nunca, pode atacar? É intenção. Nunca vão prevalecer contra a igreja sempre vai superar, sempre vai vencer. A parábola que Jesus conta sobre as duas casas, a que foi construída na areia e a que foi construída sobre a rocha. As duas recebem tempestades, ventos fortes, ondas, ou seja o que for. Mas a que foi construída sobre a rocha, essa supera. Então, ele está tipificando ali a igreja, aquele que é guardado por Jesus. Então, essa comunhão é uma comunhão protetora. Não é a igreja que afasta pessoas. Escuta o que eu vou falar. É o teu orgulho que não se deixa conviver com pessoas de opinião. Eu vou repetir. Não é a igreja que afasta pessoas, é o teu orgulho que não se deixa conviver com pessoas de opinião. Pessoas que não são Deus, mas que buscam Deus. Como você e como qualquer outra pessoa, que buscam santificação. Há pessoas que trocam tudo de bom que um dia uma igreja fez na sua vida por uma suposta ofensa, um desentendimento, ou uma pessoa que ainda é imatura na fé. Aí, um adulamita abre a porta e ele ou ela anula tudo que a igreja fez na vida para acessar-se a esse falso favor. Anulando tudo que já foi feito na vida. Meu irmão, a tua comunhão é importante, a nossa comunhão é importante. A igreja ela vai continuar existindo sem você ou sem mim. Ela já existia sem eu ou sem você. Mas eu vou ser um fracasso eterno se eu não estiver no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja dele. Amém? Amém. Se você pensa assim na prática, você tem motivo para se alegrar, porque o inimigo ele não vai vencer a tua vida. O inimigo não vai te vencer enquanto você estiver no corpo de Cristo, na sua palavra. José, ele não foi tocado pelo inimigo. Ele foi preparado por Deus para coisas grandes. Mas Judá, ele saiu. Ele foi se hospedar em Adulão. Judá, tanto lugar para você frequentar, tanta gente boa para você se aliar, tanta gente de oração para você guerrear junto. O que você foi fazer em Adulão? Quanto tempo dura uma visita? Quanto tempo? Depende do agrado. Depende de como está a intenção. Judá, ele vai ficando, até que ele vê aquilo que não é para ver, até que ele pensa aquilo que não é para pensar, e até que ele começa a fazer aquilo que não era para fazer, até não sentir mais a dor do pecado, e ainda acha que é bênção de Deus. Segundo ponto que me chama a atenção. O inimigo ele tem muitas máscaras, mas a máscara mais eficaz é a máscara do bem, a falsa paz. Judá se apaixona pela filha de Sua. Judá, é armadilha. Volta para a casa do pai. Cadê o seu senso crítico em entender algumas coisas lógicas? O engraçado é que Deus não está falando com quem está lá fora, com quem não entende. Deus está falando com a gente aqui. Deus está falando com quem está assistindo. Judá se esqueceu que o seu bisavô Abraão, ele mandou buscar alguém
para Isaac do seu povo. E o seu pai, aconselhado por seu avô, foi buscar alguém para se casar, para sua avó, aliás, alguém para casar da casa de Labão, da casa do seu tio, do seu povo. Já Esaú, seu tio, casou-se com uma ismaelita, que foi laço e dor para a sua vida. Meu irmão, presta atenção, é só ouvir a história de quem já errou para você não fazer igual. Eu vou repetir, é só você ouvir a história de quem já errou para você não fazer igual. Judá casou e sua caminhada foi um declínio ali. Por quê? Porque sua esposa, ela concebeu uma vez, ela concebeu 2 vezes, ela concebeu 3 vezes, foram 3 filhos. Terceiro ponto que me chama a atenção. Tem gente que concebe uma vez, depois de novo, sabe o que é isso? Rebelião, voluntária, pecado consciente. É hora de parar. Pecado na vida do cristão é acidente, não é planejamento. Tanto tempo assim no pecado, não é queda, é se revolver na lama. Os filhos nasceram em uma cidade chamada Quezibe. Você sabe o que significa o nome dessa cidade, Quezibe? Lugar de engano. Ele gerou no lugar de engano. Quarto ponto. Todo fruto gerado em um lugar de engano não viverá muito tempo. Pare de gerar no engano, meu irmão. Gere na verdade. Você se esconde, às vezes, na religião, na mentira. Isso gera dor e vergonha. Semente é destacado depois, porque não há frutos. E por gerar no engano, este fruto ele vai falir, morre. Mas há um tempo para consertar isso, a Bíblia vai deixar claro para mim. E Judá, que errou saindo da casa do pai, casando-se com uma adulamita, que errou tendo filhos com ela, agora ele erra, procurando uma esposa para o seu filho mais velho, chamado E é um estágio horrível, porque Judá não só erra, mas ele leva outros a errarem também. Quinto ponto. Ô Judá, você não percebeu que o teu filho, a tua filha, está indo pelo mesmo caminho que você? Será que você não percebe isso? Com todo esse discurso crítico, com toda essa filosofia, com todo, seja o que for, você não percebeu isso? Capítulo 38 é o resumo de um fato, de uma história, mas aqui diz que filho primogênito de Judá, fazia o que era mal aos olhos de Deus. Deus dá um limite para isso. Na Bíblia fala sobre o anjo da morte. O anjo da morte é um anjo que executa o juízo de Deus. E ele estava lá no Egito, quando os primogênitos dos egípcios morreram. Estava lá com Corá e os 250. Estava lá quando os 185 mil inimigos de Israel se levantaram contra Israel. Ele estava lá na cena entre Ananias e Safira. Ele estava lá na morte do rei Herodes, quando na frente de todos morreu. O céu está olhando. Quantos fúnebres eu já fiz com pessoas que eu tive a última conversa e eu avisei que Deus estava dando um limite. E depois disso, misericórdia. Então, de acordo com a lei do levirato, quando o filho mais velho falecia e ele não tinha filhos, então essa esposa dele, ela deveria casar com o outro, o segundo mais velho, para ter filhos. E os filhos seriam considerados filhos dos mais velhos, a lei do levirato. Olha só. Então o segundo filho se chamava Onã. Mas Onã, ele é egoísta. Porque ele não quer ter filhos com ela, para esses filhos terem o reconhecimento do irmão dele que faleceu. Porque não seriam considerados seus dependentes. Então, quando Onã tinha relação com Tamar, ele jogava a sua semente no chão. E tem gente que é assim. Como assim, pastor? Se o meu nome não vai aparecer, eu não vou participar. Se eu não vou ter destaque, eu não vou participar. Porque esse senso de orgulho, que a gente faz questão de não enxergar muitas vezes, ele interrompe qualquer
ato em que eu tenho que me negar para que o corpo exista, para que a obra exista, para que as coisas aconteçam, como Jesus falou: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a minha cruz. Não se preocupe com isso, meu irmão. Abrace a oportunidade. E isso não agradou o Senhor. Ionã morreu também. Aí Judá, que fez uma gambiarra em cima da outra, ele achou que o problema estava em Tamar. Essa mulher está bichada. Achou que o problema era ela. Então ele não quis casar o seu filho mais novo, o último que tinha sobrado, o nome do filho chamado Selá. Ele não quis casar com Tamar, com o pretexto dele ser muito novo. Então ele manda Tamar para a casa do seu pai. Você vai ficar na casa do teu pai. Espera ele ficar mais velho, espera isso, espera aquilo. Essa era a desculpa. Olha só. Mas a esposa de Judá também morre. Olha o nível. A esposa que ele arrumou lá em Adulão, filha de Sua, também morre. Judá agora está viúvo. E ele vai, entre aspas, aí para um congresso de criadores de rebanho, numa cidade chamada Timina. Uma celebração de criadores de rebanho. Sexto ponto que me chama a atenção. Mas Tamar, a sua nora, que estava esperando casar com outro filho, ela também vai a Timina para vigiar o seu sogro. Nós somos vigiados mais do que nós esperamos. Sexta-feira eu fui ver a lanterna da caminhonete, parece que estava mau contato, parei num cara, o cara tinha acabado de abrir ali, aí saiu uma senhora de lá, que eu conheci o marido dela de vista, sabia que ele era um policial civil, ela chegou ali, tudo bom, pastor? E eu não tenho cara de pastor. Tudo bom, pastor, não sei o quê? Eu falei, tudo bem, de onde que eu conheço você? Eu fui teu aluno de ITQ, de teologia. Eu falei, acho que legal, assim, e conversei um pouco com ela, porque, gente, há 17 anos dou aula de ITQ. Dou aula, às vezes, no ano, para mais de 150 pessoas, todo ano, para todo lugar, às vezes prego nos lugares. Meu irmão, uma vez eu estava lá em Barracão, fronteira com a Argentina, às vezes estava na Argentina, às vezes estava em Barracão, outras vezes estava em São Paulo, lá Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, outra vez, para todo qualquer lugar, e todo lugar é impressionante. Alguém conhece, alguém lembra, nem que seja internet, algum lugar. E eu sempre brinco, meu Deus, não dá para pecar em lugar nenhum mesmo. Nós somos vigiados mais do que a gente imagina. E Tamar sabia qual era o comportamento de Judá, longe do pai. O mesmo caminho de Timina, Sansão fez anos mais tarde. Há pessoas que fazem o mesmo caminho da desgraça. Tamar está cansada de esperar e ela decide fazer do seu jeito também. Há pessoas assim. Tamar, ela copia um costume tita. Ela se disfarçou de prostituta, ela cobriu o seu rosto e ela se assentou no lugar entre duas fontes, porque ela sabia que para chegar naquele local, Judá teria que passar por ali. Meu irmão, qual que você acha que era a expectativa moral que Tamar tinha sobre Judá, sobre o seu sogro? Qual que era a expectativa moral que ela tinha dele? Eu vou ficar aqui porque com certeza ele vai perguntar para mim quanto que é. Olha o nível. Você se imaginou saindo da casa do pai e chegar num nível desse? Ninguém imagina. Todo mundo acha assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou em controle, eu não preciso suportar aquilo, ninguém é de ferro. São as desculpas mais expressivas que a gente encontra. Meu marido tem 2 empregos. As irmãs e os irmãos Rocheles. O inimigo sabe certinho a isca que ele vai lançar. E tem gente, que eu vou falar para você, tem gente que não dá trabalho para o inferno, não. Não dá. É verdade. E quem se veste assim, ela se vestiu como quem? E quem se veste assim, também será reconhecida assim. A minha vestimenta, ela fala antes da minha boca. Ah, pastor, mas não tem nada a ver isso ou aquilo, não tem nada a ver. Pois bem, eu vou falar uma coisa para você. O que importa é o interior, mas o exterior, ele revela o nosso interior. Ninguém disse que você tem que estar de terno e gravata, cabelo para trás, saia ou calça, não é isso. Eu estou falando que eu tenho que me vestir respeitando o casamento do próximo.
respeitando pessoas. Porque se eu me visto com uma farda de um policial, vão pensar que eu sou o quê? Exatamente. De médico, ou seja como for. Isso é. Ah, pastor, não importa o que eu tenho no interior. Nossa, que fígado bonito que você tem. Eu não estou falando sobre os extremos, mas ela se vestiu para ser reconhecida assim. Ela se vestiu para ser abordada assim. Não é? Judá, ela acertou. Abordou ela. Abordou ela. E ela disse para ele: o que você vai me dar? Eu vou te enviar um cabrito do meu rebanho. Mas sabe, eu esqueci minha carteira em casa, mais ou menos assim. Eu não vim com o cabrito. Há pessoas financiando o pecado. Sabe o que é? Está lá no mundão, porta-mala cheio de cerveja, e festa, e cantando Se Cair Deixa Que Caia, eu vou amanhecer na gandaia, e blá blá blá, e já gastou 3 mil no tráfico aqui, e já gastou lá, e pagou não sei o quê, mas quando chega na igreja, dá uma nota de R$5 na oferta, vira delegado. Não é? Há pessoas financiando o pecado, usando o altar, às vezes, até para alcançar os seus desejos gananciosos. Mas Tamar pede para ele um penhor, já que ele... A história ficou interessante agora, né? Virou fofoca. Estou vendo que mudou a atenção. Virou novela. Ela pede um penhor para ele, já que ele não tem a cabrita ali. Então, bem, o que eu posso dar? Ele foi com o seu lenço, era um lenço enrolado que carregava o seu selo ali, o seu anel, que o anel significava identidade. Quando uma pessoa escrevia uma carta, colocava a cera, e a pessoa, só ela tinha aquele anel, ela selava aquilo com o seu anel. O seu cajado, que tipificava que ele era um senhor de rebanhos, e biblicamente tipifica alguém que tem autoridade. Ele entregou para ela o seu lenço, ele entregou para ela o seu anel, e ele entregou para ela o seu bordão, o seu cajado. Olha só. E ali, como diz o Tiririca, eles coisaram. O que vale o teu nome? O que vale o teu nome? Provérbios 22:1 diz: melhor é um bom nome do que muito dinheiro. Judá é sinônimo do que agora? Ele é filho de Jacó. Ele é neto de quem ali? De Isaac. Seu bisavô é Abraão. Nós estamos falando de coisas eternas. Nós estamos falando da referência de fé na eternidade, Abraão. Referência para as 3 maiores religiões do mundo. E no que ele está se subjugando, perdeu identidade, perdeu autoridade. Judá entregou tudo isso. E agora ele é um homem irreconhecível. Irreconhecível. Pessoas que seguem o caminho de Judá, desviando-se, ficam assim. E daqui a pouco, estão até postando coisas com orgulho daquilo. Os dias se passam. E adivinha? Chuta. Tamar aparece grávida. Então bate a ira no cara. Judá fica de cara, azedou ali. Bate na mesa. Se a mulher quiser... O gaúcho antigo, ele não fala, ele só resmunga. Fica brabo. Sabe o que ele manda fazer no ápice do nervo dele? Porque ela não foi casada aqui, não teve filho lá. Como é que pode? E agora ela está grávida. Sabe o que ele manda fazer? Vai buscar ela e vai meter fogo nela. Olha o nível do cara, da linhagem. Tem que matar! Quando foram pegar ela... Calma, me leve até o seu senhor. Quando chegam lá, ela fala: de quem que é isso aqui? De quem que é esse cajado? De quem que é esse lenço? De quem que é esse anel? Porque quando foram entregar a cabrita para a suposta prostituta e não acharam ela, voltaram com a cabrita porque ela não estava lá. Judá, no versículo 26, ele chega no ápice da sua sujeira. Quando ele se olha, ele vê a desgraça de vida que ele estava.
esposa, filhos mortos. Aonde ele chegou, a intenção dele, ele reconhece isso. O seu cajado volta para a sua mão, o seu selo, o seu cordão voltam para a sua mão. Judá volta para a casa do seu pai, humilhado, mas humilde. Um homem que não quer mais andar por caminhos de dores. A Bíblia não fala, mas com certeza o seu pai e os seus irmãos ficam muito felizes em recebê-lo. No capítulo 42, José, o seu irmão traído, prova o coração dos seus irmãos quando eles não o reconhecem. E com aquela história toda que eu acredito que você conhece, ele segura Benjamim, o filho mais novo, o filho do mesmo pai, da mesma mãe, de Jacó, e ele fala, não, eu quero que vocês tragam Jacó aqui, o pai de vocês, com essa história que vocês estão inventando, para ver se isso é verdade, então eu vou segurar o irmão mais novo de vocês, Benjamim. O que Judá faz? Por favor, nosso pai não vai aguentar isso, eu vou ficar no lugar do meu irmão, eu vou ficar no lugar do mais fraco, eu vou ocupar o lugar dele. O antigo Judá queria matar, agora o Judá arrependido se coloca no lugar, se coloca como intercessor por Benjamim. Judá traz o pai Jacó para perto de José. O novo Judá reconcilia, o novo Judá intercede, o novo Judá apacenta, porque é um homem arrependido. E quando Jacó, ele vai partir, ele vai morrer, ele chama os seus filhos, ali no versículo, no capítulo 48, 49, ele chama os seus filhos, no versículo 8 a 11, ele lança um destino sobre cada um. E o de Judá, ele não lembra aquilo que era ruim. Judá, embora seja o quarto filho, recebe a bênção da primogenitura. E ele diz que os seus irmãos o louvarão. E que o cetro jamais se apartaria dele. É uma profecia sobre a ascendência de Jesus. Seu pai lhe promete o cetro, que é mais especial do que um cajado. Esse cetro estaria para sempre nas mãos dele. Judá como ascendente de Jesus. O oitavo ponto que me chama a atenção. Eu não sei se você por alguma mágoa se afastou. Eu não sei se você se atrapalhou ao longo do caminho, ou se por algum motivo você tem andado por caminhos que você sabe, que você acha que está controlando, mas vai chegar em caminhos de dores futuramente, porque está desconfigurando todo o princípio celestial na tua vida. Eu sei que hoje Deus quer que você volte para o plano dele, não plano seu, plano dele. Porque você pode estar no templo, mas pode estar fora do plano de Deus. Eu não sei se fez coisas erradas, eu não sei se andou por caminhos tristes, gambiarrosos, mas você não é assim. Jesus quer devolver o seu cajado, Jesus quer devolver a sua identidade ligada aos céus, quer você em sua linhagem, Jesus quer cobrir a sua vida, Jesus quer cobrir a vergonha, Ele quer sarar esse tribunal dentro de você, e Ele quer produzir frutos através da tua vida, desligando pessoas do inferno e ligando elas aos céus. Ele quer preparar você para cuidar de outras pessoas, para melhorar a comunhão, para ajudar os desentendimentos a se entenderem. Ele quer te usar porque Ele te deu um grande potencial. Mas se você, presta atenção, na vida tem dois tipos de pessoas. Os que criam problemas e os que resolvem problemas. Quem você quer ser? Porque os piores estão no altar, os piores estão nessa linhagem. Se afastar, perdeu toda a essência. Judá é o pródigo que voltou e que deu certo. Judá, meu irmão, ele tipifica o homem que se afastou de Deus
E que mesmo o velho Adão, tendo perdido o que perdeu, o novo Adão, ele reconquistou tudo. Mesmo não sendo o primeiro, o primogênito, o Adão, o novo Adão, Jesus, ele reconquistou o direito, a graça, o cetro, a salvação. E isso jamais será apartado dele e da sua linhagem. Em outras palavras, olha para cá, Jesus está chamando você para ser família dele. Em outras palavras, Jesus está chamando você para ser irmão, para ser corpo. Ele está chamando você para se colocar na brecha pelo mais fraco. Ele está chamando você para melhorar a vida de pessoas no nome dele por onde você passa. E eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu peito assim, fecha os olhos onde você estiver. Ele está chamando você a fazer direito. Fecha os teus olhos, isso. Olha para a tua vida. Olha ajudar para a tua vida. E veja a tua autoridade. Veja o teu cajado aí. Veja como é que está a tua identidade celestial. O que você anda fazendo? Qual que é a tua rotina? Ele está chamando você. Ele está chamando você. Pastor, eu sirvo a Deus, mas eu não faço parte do corpo, porque esse negócio de igreja e comunhão é muito complicado. Não é complicado, é o orgulho que é complicado. Qualquer igreja bem estruturada, a gente vai conseguir conviver. E Jesus está deixando bem claro, para você não humanizar essa mensagem que ela é espiritual. Só Deus sabe que você estaria aqui. Mas essa mensagem foi a mesma que foi pregada de manhã. E para o povo que esteve a tarde inteira na igreja. E agora de noite. Com a mão no teu coração. Você vai falar para Deus. Se você quer voltar à comunhão. Se você quer dar os passos que vale a pena. Porque você sabe no teu coração. Que você está andando por caminho que não foi Deus que chamou você exclusivamente para isso. Se você começou a se defender na sua mente. É porque você não quer ser justificado por Ele. Mas Ele chamou você para algo específico. Eu vou orar pela tua vida agora. E Deus quer chamar você de novo para o lar, para a família dEle. Em nome de Jesus. Santo Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui. O Senhor sabe, Pai, da turbulência do coração. E das escolhas que cada um fez na sua vida. Eu quero pedir que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha escutar as palavras dessa pessoa. Que o Senhor venha ungir e recolher as palavras dessa pessoa no teu reino. Que outrora andava distante do teu propósito. Que está incomodado porque sabe que se o arrebatamento acontecer hoje. Sabe, Pai, que se morrer hoje, Pai, não há salvação. Isso é evidente. E tudo ao redor não passa de fase, mas o Senhor é eterno. Então eu peço que o Senhor venha de encontro ao recôndito, ao mais escondido dessa pessoa, Pai. E resgate essa ligação com os céus, essa ligação com o teu trono. E que no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, haja humildade de reconhecer a sua sujeira. E haja hoje a coragem de mudar o seu passo e de voltar na direção do Pai, te reconhecendo como Senhor e reconhecendo a tua igreja como teu corpo, Jesus. Para que hoje, Pai, haja um novo caminho, uma nova vida, para que essa pessoa se coloque na brecha. E esse tribunal interno tenha caído por terra, porque o Senhor o perdoou, o Senhor a perdoou, o Senhor limpou esse passado de trevas, em nome de Jesus Cristo, amém.